ministrar uma palavra no teu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração dessa tarde. Desde a manhã e à tarde nós passamos por papel aquilo que o Senhor colocou. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nós vamos falar sobre a mesa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de ter dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo, ele está passando para os irmãos de Coríntios o sentido de participar dessa mesa. Por que ela foi criada? A bem da verdade, muitas das vezes a gente visita alguns lugares, a gente vai e a gente vê a ceia, mas nem todos nós entendemos o que realmente aquilo significa, no sentido literal da coisa. Nós sabemos que é algo santo, santificado, importante. Mas qual foi realmente a finalidade de ter se criado isso? Por que Jesus criou essa mesa? Por que Jesus pegou aqueles elementos? Por que Jesus estabeleceu isso? Paulo está falando o que ele simplesmente não recebeu de um anjo, mas do próprio Jesus. Está assim: eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu recebi do Senhor. E eu agora, o que estou ministrando aqui, eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, da palavra de Deus. Paulo está falando de um novo tempo que se inaugura, porque existe a antiga aliança, que era do tempo da lei. A lei não deixou de existir, mas pela antiga aliança, as pessoas só alcançavam a salvação, só alcançavam o perdão de Deus através dos sacrifícios e das leis. Cumpria-se todas as leis e os sacrifícios apresentados, e aquela pessoa, ela se relacionava com Deus, era um canal de intimidade com Deus. Mas nem todo mundo conseguia fazer isso. Nem todo mundo conseguia cumprir todas as leis e sacrifícios. Então, quando Jesus vem, ele traz uma nova aliança. Vou te dar um exemplo da antiga aliança. Na antiga aliança existia o tabernáculo. Nesse tabernáculo estava a arca da aliança, onde o povo apresentava ao sacerdote um animal, ele era sacrificado. Então o sangue daquele animal era colocado sobre aquela arca, que tinha uma bacia que era chamada de propiciatório. E quando aquele sangue era derramado ali, o Senhor vinha, recebia aquela doação, aquele sangue, tá? E através disso as pessoas alcançavam perdão. E somente o sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Somente o sacerdote poderia entrar de ano em ano para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. O povo não podia entrar. O sacerdote tinha que entrar amarrado e com a sua vida santificada, porque se ele estivesse fora do padrão da lei, ele morria lá dentro, fulminado pela glória, pela santidade, pela presença de Deus. Então na antiga aliança era assim: nós não teríamos acesso, não existiria oração, nós não tínhamos relacionamento com Deus. O homem se relacionava com Deus através da lei. Só para você entender, quem conhece o fórum aqui? Todo mundo. Como é que a gente se relaciona com o juiz? Através de quê? De um advogado. O sacerdote era o advogado do povo perante Deus. Ninguém poderia ir lá. Então, se eu for convocado para estar no fórum, eu tenho que estabelecer um advogado para que ele vá responder por mim. Não é assim, Caio? Eu tenho que contratar um advogado, e o advogado fala por mim. E na maioria das vezes o advogado fala assim para a gente: ó, fica quieto, não responde nada, deixa que eu falo. Não é assim, irmão?
Fica quieto. Porque mesmo sendo verdade que você vai falar, pode complicar a sua vida. Então deixa que eu falo. E na antiga aliança era assim. Para o homem se apresentar diante de Deus, ele tinha que contratar um advogado, que era um advogado sacerdote. Os sacerdotes se apresentavam diante de Deus. Na nova aliança, Deus se torna carne, habita entre nós. Jesus morre na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a Bíblia vai dizer que agora o sacerdócio terreno, ele foi quebrado nesse sentido. Você não precisa mais vir no pastor e falar assim: pastor, ore para que eu seja perdoado. A Bíblia diz que foi aberto o canal e todos hoje podem se apresentar diante de Deus, tanto eu quanto você. Essa é a nova aliança. E o que Paulo está passando para o povo aqui? A inauguração de um novo tempo, a graça, as bênçãos de Deus sendo reveladas ao homem através do amor, através da graça. Mas o mesmo Paulo vai dizer: não deis ocasião ao pecado por causa da graça, não pequeis. Mas ele está dizendo agora, a lei, ela não serve mais para te aproximar, se relacionar com Deus. O teu relacionamento agora é pão e sangue, sangue e pão, pão e vinho, vinho e pão. Ele estabelece a nova aliança. E a Bíblia vai dizer que Paulo diz assim: ó, na noite, o que eu recebi do Senhor, eu vou transmitir a vocês. Na noite que Jesus foi traído, diga assim comigo: na noite que Jesus foi traído. Paulo vai compartilhar o que ele recebeu. E ele vai dizer que Jesus, na noite que foi traído, no mesmo dia que ele estava sendo entregue, ia ser entregue para morrer, ele vai estabelecer essa mesa. Ele pega dois elementos, como eu sempre digo aqui, pão e vinho, que é algo simples da casa de todo mundo da sua época. Jesus, ele não criou, porque Jesus é simples, irmão. Evangelho é simplicidade. Tem que parar, às vezes muitas pessoas têm que parar com esse negócio de que a gente precisa de muita coisa para chegar diante de Deus. Não, a gente precisa de um coração contrito e quebrantado. Deus não está olhando se o teu cabelo está espichado, não está espichado, se você está com brinco, está sem brinco, você está todo bonito, amém. Mas se você tiver com a sua bermuda, o seu chinelo, Jesus te visita. Se você tiver no seu banho, Jesus te visita. O evangelho é simplicidade. E Jesus é simples, ele pega dois elementos simples e diz assim: toma aqui, ó, pão e vinho. Jesus está participando no dia de Páscoa, o dia da libertação dos judeus. Eles comemoravam porque foram retirados da escravidão do Egito para cá. Jesus fala assim: eu vou dar um sentido para vocês diferente das coisas. Aí ele coloca a mesa, mesa do Senhor. E Paulo está dizendo, sabe o que ele disse? Na noite que foi traído, a mesa é tão de Cristo. Escute isso aqui que eu vou te falar agora, que isso aqui é forte demais para a gente. Os discípulos estavam ali. No meio deles tinha um traidor. Falei assim: um traidor. Assim, um traidor. Pergunte para a pessoa do seu lado: é você o traidor? Que isso, pastor? Olha para ele, vê se ele tem cara de traidor, irmão. Mas até o traidor estava onde? Aonde? Pergunta para a pessoa que está do lado assim de novo. Catuca ele e fala assim: você já levou algum traidor na tua mesa? Por que vocês riram, gente? O que houve, irmão Cléber? Pastor, por que você está dizendo? Vamos comigo que você vai entender. Paulo está dizendo assim, ó: a mesa é tão do Senhor que vocês precisam entender uma coisa. Até o traidor sentou dela. Jesus não exclui nem o traidor, porque o Senhor sempre olha para a gente com um olhar de esperança. Até o traidor teve a oportunidade de se arrepender. A mesa não exclui ninguém. A mesa, ela traz você para perto. A mesa não pertence a homem. A mesa pertence ao Senhor. Só que alguns homens, por causa da lei, trazem essa mesa como um peso. Isso aqui não é peso, irmão. Aqui não é lugar de acusação. Aqui é lugar de absolvição. Aqui é lugar de entendimento. Até Judas comeu do pão e bebeu do cálice. A tua irmã estava assim: quem é você para me julgar? Papai, quem é você para me julgar? Assim, Jesus liberou o sangue e o corpo para mim também. É, pastor? É, irmãos. Então, Paulo está mostrando para eles que existe um sentido disso ter sido criado para nos aproximar relacionamento com Deus. A mesa tem essa função. Aí ele diz assim, ó, escute isso aqui. Jesus pega, olha o que Paulo está dizendo, ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo que é entregue.
O que acontece ali? Para perdão de pecados, lembra que eu falei que o sacerdote, as pessoas traziam um animal, o sangue era derramado e aquela pessoa era perdoada. Só que a pergunta que eu quero te fazer: quem não podia comprar animal, como fazia? Você já passou pela situação de repente você querer ir no lugar, mas você não poder entrar porque não tinha para pagar? Quem não podia comprar um animal? Quem não podia trazer um cabrito? Quem não podia trazer uma pomba? Quem não pudesse trazer um novilho? Como é que ficava? A lei. Aí Jesus vai. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrega o corpo dele, ele morre como um animal. Ele fala assim: eu estou me fazendo cordeiro. Esse é o meu corpo, eu vou entregar, eu vou viver isso por vocês. Eu vou entregar minha vida por vocês, é vida pela vida. Eu vou entregar, eu vou morrer, eu vou padecer a morte de cruz. E esse aqui é o meu corpo. A Bíblia diz que ele parte o pão. Ele está simbolizando: eu vou ser moído, eu vou ser destroçado, eu vou ser machucado, mas eu vou suportar por causa de vocês. Ele pega o pão e fala assim: aqui ó, esse é o meu corpo, vai acontecer isso comigo. Ele rasga o pão, ele arrebenta tudo. Ele foi moído, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. Riram dele, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, sangrou. Ele está lá e a Bíblia diz: como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele vai para a cruz do Calvário, o sangue dele é derramado. Jesus não morreu porque deram um tiro, enfiaram uma lança nele, não. Jesus morreu porque o sangue dele se esgotou do seu corpo. E a Bíblia diz que ele então disse a frase: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que então ele expirou. E Paulo está dizendo: na noite que foi traído, antes disso acontecer, ele disse que ele faria isso tudo. Ele entregou a vida dele por você. Ele entregou a vida dele por nós. A base da igreja é Jesus. Ele é a pedra. Ele é a pedra. Ele é a base. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a cada dia o sentido da vida. É Ele que está conosco dia e noite até a consumação dos tempos. E Paulo está dizendo e explicando ao povo da igreja de Coríntios porque existia uma desordem, porque eles não entendiam o que era mesmo. Para você ter noção, imagine só, nós colocamos a mesa aqui agora e diz assim: pode comer. Vai ser um alvoroço, vai ser ou não vai? Porque todo mundo vai ficar olhando: o que a gente vai fazer? E o pessoal vai levantar e vai botar a mão. E a Bíblia vai dizer que o povo de Coríntios comia assim, nem esperava pelo outro. Quando o outro vinha comer, não tinha mais nada. Você tem algum amigo guloso? Aquele que você convida para o churrasco, cola do lado da churrasqueira? Aí ele arruma um companheiro, fica na boca do churrasqueiro assim, ó, nem se amascar no churrasqueiro, tá assim, ó. É por isso, Cizinho, que eu fico na churrasqueira botando linguiça. Aí ninguém fica perto. Então o povo de Corinto está vivendo isso, estão comendo, porque eles não estão entendendo o significado. Isso aqui não é um lugar da gente matar a fome, aqui é um lugar da gente ser perdoado. Aqui não é o lugar da gente sair daqui assim: comi bastante, não. Aqui é o lugar de você sair alimentado, porque comer uma coisa, ter alimento é outra coisa totalmente diferente. Você pode ir para o rodízio, comer, mas não sair alimentado. Agora, quando você vem na casa do pão, aonde tem o pão vivo que desceu do céu, apenas um pedacinho que você se alimenta já vale pela tua vida, pela semana toda, pelo mês todo, pelo ano todo, porque Ele é o pão vivo. E Paulo está dando sentido a isso. E está dizendo para eles: olha só, entendo o que vocês estão fazendo, porque está errado. Vocês não estão entendendo. Aí ele prossegue. Vai dizer que o traidor não foi tirado da mesa, porque a gente não pode escolher quem senta na mesa. É por isso que eu sou contra esse negócio de alguém pecou, vai sentar 3 meses no banco sem tomar ceia. Porque ele mesmo vai dizer: examine, pois o homem é assim mesmo. Aqui não é lugar de punição, aqui é lugar de perdão. Aqui não é lugar de separação, aqui é lugar de comunhão.
Aqui não é lugar de exclusão, pelo contrário, é lugar de inclusão, de trazer para perto. É para dizer assim, aqui ó, Jesus morreu por você, meu irmão. Jesus entregou a vida dele por você. Jesus derramou o sangue dele por você. Fale comigo assim, estamos vivendo num tempo. Fale assim, estamos vivendo num tempo. Fale assim, fale, estamos vivendo num tempo de muito julgamento e de pouca mão estendida. E os homens estão pegando a mesa e fazendo isso. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E Paulo está dando sentido a tudo isso. Aí ele prossegue e diz assim, ó, olha o que Jesus vai dizer. Depois que ele pegou o pão, deu, que era o corpo entregue, ele pega o cálice. Agora no cálice tem um sentido diferente. No pão ele entregou o corpo. Agora olha o cálice. Vamos botar aqui, ó, para você entender. 25 cálices, por favor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. Ó, o pão era o corpo entregue, que 3 dias depois ressuscitou. Agora o sangue simboliza a nova aliança. Qual o significado, pastor? Você não precisa mais de mim para poder alcançar o perdão. Você não precisa trazer um animal para matar para ter perdão. Você não precisa ter uma conta bancária recheada para ter perdão. Você não precisa ser um grande entendedor. Você só precisa entender quem é que morreu por você. O sangue derramado inaugurou um novo tempo. O sangue derramado inaugurou uma nova aliança, dizendo: filho, não tens desculpa. Todos aqueles que se chegarem e entenderem alcançarão misericórdia. O sangue da nova aliança, ele é tão forte, amados. Escute isso que eu vou lhe falar aqui. Ele é tão forte que o mais improvável pecador que possa passar na tua mente agora, se ele entender e entrar debaixo desse sangue, ele vai alcançar a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, o amor do Senhor, e ele vai desfrutar de tudo que você desfruta. Essa é a nova aliança. Não é fazer por merecer, é o contrário, é receber sem merecer. Jesus, ele morre por isso. Ele entrega a vida e diz assim: está inaugurado o tempo da nova aliança. Paulo vai adiante e fala assim: por isso examine-se o homem, e coma do pão e beba do cálice. Agora aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Aqui está a grande polêmica. Olha comigo assim, a grande polêmica. Esse é o tema da mensagem de hoje, a grande polêmica. Aqui está a grande polêmica. Durante muito tempo, as pessoas achavam que comer e beber indignamente é por causa do pecado. E não é. Verso 26. Ó, 28, 29, isso, volta 27, isso. Assim, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Se Jesus morre na cruz do Calvário e derrama o sangue dele para perdão do pecado, quem é que tem que tomar ceia? O santo? Os anjos? Deus? O Espírito Santo? Jesus? Quem é que tem que tomar ceia? Quem é que tem que tomar ceia? Quem é que tem que tomar ceia, irmão? Quem é que toma a grande polêmica? Quem é que tem que tomar ceia? O pecador. Só que quando a gente não entende, aqui, ó, a gente condena o ato de Jesus. Quando a gente diz assim, ó, nossa mesa aqui é só para quem é certinho, a gente está comendo indignamente, a gente não está entendendo. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o homem olha para a mesa
pensando que se eu comer, já ouviu falar que alguém comeu, estava em pecado, comeu a ceia e entalou com o pão e morreu? Nunca ouviram isso não, irmão? Eu quando era criança ouvia isso. Ó, se botar a mão vai morrer. Se acontecer isso vai acontecer, porque está dizendo lá, quem come no pecado morre. Nós sabemos que é santo, nós sabemos que tem um poder, mas o maior poder é livrar o homem do pecado. Você lembra daquela passagem que a mulher pecou e os acusadores pegaram a pedra para lançar nela? E o que Jesus falou? Quem não tem pecado, atire. Todo mundo saiu, não é verdade? Agora a pergunta que eu quero fazer: se essa mesa é só para os santos, quem é que pode beber? Quem é que pode comer? Fazer. Ninguém. Pastor, mas é de qualquer maneira? Não. É com entendimento. Quando eu pego esse sangue, quando eu pego esse corpo, eu entendo: Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu cometo erro. Mas eu creio que a sua morte na cruz do Calvário veio para me livrar de toda a escravidão do pecado. Senhor, eu creio que serei transformado e alcançado pelo teu perdão. Senhor, eu creio, Pai, que eu não tenho possibilidade de me salvar, mas o Senhor me salva, o Senhor me cura, o Senhor me transforma, o Senhor me levanta. Paulo está dizendo para eles: entendam que a mesa do Senhor é o lugar de você discernir o que foi feito, a entender: Jesus morreu por todos. Título capítulo 3, verso 11, se não me engano: a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ninguém pode condenar alguém ao inferno. Eu gosto de brincar assim. Pensa aí num cabra ruim, pensa aí. Cara ruim. Pensa numa mulher ruim aí, ruim. Não pensa naquela vizinha não, ela vai ser. Pensa na vizinha não, ela é benção. Profetiza. Pensa num cara ruim, matador. Pensa, ladrão. Pensa aí, um cara ruim. Pensa em alguém que não tem misericórdia de ninguém. Imaginou? Jesus salva, Jesus alcança, Jesus perdoa. Pode não prestar para você, mas para Jesus presta. Pode, meu irmão, pode não sentar na tua mesa, não fazer parte do seu ciclo de amizade, mas Jesus chama ele para essa mesa aqui, ó. Jesus chama assim: vem que tem pão, vem que tem vinho para você aqui, ó. Ah, pastor, mas não merece, meu amado. Não é por merecer, é por graça. Jesus alcança que por merecer, nem eu mereço, você não merece, nós não merecemos, mas ele resolveu fazer. Tem alguém que foi alcançado pela graça aqui nessa noite? Tem alguém que está entendendo que essa mesa aqui nos une ao sangue, ao relacionamento com Deus? Isso aqui não é lugar de tristeza, irmão. Isso aqui não é lugar de show, é lugar de quebrantamento. É lugar de a gente entender que mesmo o pecador, ele nos amou, entregou-se por nós. E ele encerra dizendo que toda vez que a gente senta nessa mesa, a gente anuncia o sentido da morte de Jesus. Ele não está falando que a gente está falando do velório. Ele não está falando que a gente está falando que um dia Jesus morreu com peninha, não. Ele está dizendo: teve um sentido a morte de Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, Iago, alguém vai ouvir dizer: Jesus morreu, Jesus entregou a vida dele para perdoar o pecador, para levar para o céu. A esperança, a esperança. Todas as vezes que a gente senta para comer, é isso. Sabe por que a gente tem que se alegrar na ceia? É porque é aqui que a gente entende que alcançamos o perdão. Olha para o pessoal que está do seu lado de novo, dá uma olhadinha. Só olha, não vai falar não, eu vou falar, você só dá uma olhadinha. Dá só um sorriso sem graça para ele aí. Você está vendo essa pessoa que está do seu lado aí agora? Bonito, cheiroso, todo elegante, está vendo? Estava condenado ao inferno. Que isso, pastor? Olha que Paulo está aqui, ó. Tá vendo esse camarada aqui bonitinho, gordinho?
Camisa azul, condenado ao inferno. Nada, somos nada. Aí Jesus falou assim: pô, gostei desse ser humano que eu criei, mesmo pecando. Aí vai para a cruz. Dá uma olhadinha de novo agora, dá uma olhadinha de novo para essa pessoa. Você vai dar um glória, não é possível, que eu vou falar, você vai dar um glória. Você ficou acanhado com o inferno, mas dá uma olhadinha. Sabe essa pessoa que está ao seu lado, que estava condenado ao inferno? Olha para ele, dá um sorriso para ele aí. Agora é um candidato ao céu. Agora ele é alguém. É para você estar dando glória aí. Agora ele é alguém que era pecador. Agora é alguém que vivia largado. E Jesus, o amor, diz assim: tem um lugar te aguardando. O seu nome deve estar escrito no livro da vida. Ah, irmão, se alegra comigo aqui, porque eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Alguém que estava condenado ao inferno agora é candidato ao céu. Oh, porque Ele nos amou. Ele quis fazer. Ele decidiu. Ele é Deus. Você está sentado do lado de alguém que tem uma coroa reservada. Paulo está dizendo isso para eles. Discerne, entende isso aqui? Dá para você entender que isso aqui, ó, isso aqui, ó, vou pegar aqui e vou separar o meu logo, tá? Isso aqui, ó, esse corpo foi entregue por você. Esse sangue aqui, vou beber não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas me avisa toda vez que isso aqui é ornamentação. Se fosse vir mesmo, acho que eu ficava. Tá vendo esse sangue aqui, ó? Tá dizendo isso aqui, ó. Sangue da nova aliança. Quem entende, desfruta. O que é desfrutar do sangue? É desfrutar do céu. É desfrutar da glória. É desfrutar da paz. Às vezes você pode achar que não tem paz na terra, mas existe um Deus de paz no céu. A letra do papel não pode descrever que te ama e te amou. Jesus não vai por simpatia, Ele vai por amor. Você conhece aquela pessoa turrona que ninguém gosta? A gente conhece alguém, não conhece? Jesus não se achega a gente por simpatia, não. E para Jesus, quanto pior, melhor. Porque as pessoas olham para lá e falam assim: quê? Fulano está na igreja? Tá. Mas fulano era? Era. Mas fulano fazia? Fazia. Mas fulano andava? Andava. Mas fulano falava. E agora? Agora é fogo puro. Agora fulano anda da glória. Agora fulano fazia isso, agora não faz mais. Agora fulano que matava, prega que Jesus dá vida. Agora fulano que vivia doidão pelos cantos para poder ter a paz, entrou debaixo do sangue da aliança, tomou o vinho do céu, que é Jesus, o sangue de Jesus, e agora ele fica doidão na presença do rei. Que a graça veio para isso. A graça veio para trazer o entendimento e o perdão. Essa é a função da graça. Essa é a função da mesa. Fica de pé comigo, por gentileza. A mesa é para isso. Pastor, quem vai ser salvo? Todos aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador. Tem um nome escrito no livro da vida. Comem do pão e bebem do sangue. Esse alcança a misericórdia do Senhor. Essa é a verdade, é isso que eu estou passando para você. Foi o que eu recebi do Senhor para você. O Senhor vai alcançar você. O Senhor alcançou você. Vai alcançar a tua casa. Vai alcançar teus amigos. Fale de Jesus. Anuncia, compartilha a graça. Quando você anda hoje, as suas pecadas são uma pregação. Quando as pessoas olham de repente para a sua vida, elas podem ver que a graça do Senhor te alcançou. Pastor, mas eu me afastei. Pastor, me desviei. Minha amada, a graça do Senhor continua intacta. Ele é para quem não tem, é para quem tem, é para quem teve, é para quem quer. Pastor, mas isso no meio do caminho eu tropeçar. Ele diz assim, ó:
Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, eu sou seu advogado entre Deus. Você não precisa do pastor, mas você precisa de Deus. O pastor te orienta, o pastor te ensina, o pastor te dá destino, mas é Jesus que te dá salvação. Essa é a mesa. Quanta gente deixou de participar dessa mesa porque chegou em casa e brigou com a mulher porque o arroz queimou, e ficou com raiva, chegou de noite na igreja e não tomou da ceia. A gente foi ensinado assim. Mas pastor, não é assim não. É o entendimento da graça e do amor de Deus. Porque se fosse por merecimento, ninguém merecia. Você que está aqui essa noite, que ouviu essa palavra, procurei ser bem rápido e bem direto, esclarecido na palavra. Entenda que não existe uma lei que te leva a Deus. Existe um sacrifício. Existe uma entrega. Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelo seu problema. Jesus não morreu pela sua saúde, não, pastor. Não, Ele morreu pela sua vida. Aí a Bíblia diz que Ele levou sobre si, através da minha fé. Aí Ele pode resolver o meu problema, Ele pode curar, Ele pode fazer. Mas Jesus, o que Ele mais quer é salvar a minha e a tua alma. Como eu disse aqui, quem era condenado ao inferno por causa do pecado, agora é um candidato ao céu. Esse é o sentido do sacrifício de Jesus. E é por isso que todo culto nós perguntamos: tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor? Porque a Bíblia diz assim: aquele que me reconhecer diante dos homens, então eu reconhecerei diante do meu Pai. Aquele que me negar, eu negarei. Aqui não é lugar para você ser alguém certo. Aqui é o lugar você ser alguém alcançado pelo amor, alcançado pelo perdão. É Jesus que vai fazer na tua vida o que tem de fazer. É o Espírito Santo que vai trabalhar em você. É o Espírito Santo que vai alcançar a tua vida. Pastor, mas eu me decepcionei. Com quem que você se decepcionou? Qual foi a sua ferida? Qual foi o seu trauma? Meu amado, entenda uma coisa: Jesus não tem nada a ver com essa história. Ele continua te chamando: pastor, mas eu pequei. Então é para você mesmo que Ele veio. É assim. O diabo é o acusador, Jesus é o seu absolvidor. E a Bíblia diz que todos aqueles que forem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Segure na mão de alguém do seu lado. Eu vou terminar aqui agora para a gente passear. Mas eu queria que você segurasse, olhasse bem dentro do olho dessa pessoa que está do seu lado agora. Fala assim, com todo carinho, fala assim para ele assim: entenda uma coisa. Assim, entenda uma coisa. Do jeito que você está, serve para Jesus. Pastor, mas eu estou ruim. Fala assim para ele assim: você está ruim? Pergunta para ele: você está ruim? Fala assim: você está estragadinho? Fala para ele: está estragadinho. Fala assim: serve. Continua aí, acabou não. Olha para ele assim: está tristinho. Fala assim: está magoadinho. Está estressadinho. Fala assim: serve. Continua aí. Olha para ele assim: está com raivinha, está de beicinho, serve. Fala para ele assim, olha aí para ele e fala assim: está fumando? Está fumando? Está bebendo? Está xingando? Assim serve. Pastor, que é isso? Estou escandalizado. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Jesus não veio para os achados, veio para o perdido, veio para mim, veio para você. Então serve. Por pior que você possa imaginar o teu estado, serve. Aí Jesus fala assim para a gente: eis que faço novo todas as coisas. Jesus não está preocupado se é com saia, com bermuda, se é com gravata, se é sem gravata, se é de calça, se é descalça, de chinelo. Serve para Jesus. Jesus está preocupado nessa noite, é procurando aqui onde estão os verdadeiros adoradores, aqueles que estão com o coração contrito e que têm sede e fome de Deus. É isso que Jesus está preocupado.
É isso que Jesus está procurando. É isso que Jesus está buscando. Tem alguém nessa noite que queira entregar, retornar para o caminho do Senhor, refazer a tua aliança com Jesus? Não é comigo, é com Ele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Serve, do jeito que está, serve. Você não precisa contar para mim como está, mas serve. Tem aqui uma alma para Jesus. Serve. Está vendo que serve? Serve para Jesus. Você serve, filha. A gente pode até condenar você, a gente pode olhar para você, pode até não gostar do seu óculos, mas serve para Jesus. Serve. Cadê a segunda pessoa para Jesus hoje? Que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, que entende que o sacrifício foi por você, é pela tua vida. O sangue foi derramado por você. Ele entregou a vida por você. Sabe o que está acontecendo agora nos céus? Festa. Como assim, pastor? Eu ainda não sei, irmão Kleber, como é que é a festa lá no céu. Eu não sei se os anjos lá têm asinha, não tem como tem no desenho. Mas se tiver, estão voando para lá para cá. Está tendo gritaria lá em cima agora. Que isso, pastor? Está tendo. Os anjos estão assim olhando para Jesus e assim: santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Toda a terra seja cheia da sua glória. Santo, santo. Está tendo festa no céu. Que a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, existe festa. Qual é o seu nome? Gabriele. Mais uma Gabi aí. Agora meu zap fica só assim: Gabi 1, Gabi 2, Gabi 3. Que eu vou botando por ordem de chegada, entendeu? Serve. Da última catucada aí do seu lado, vê se tem alguém assim, fala assim para ela assim: serve. Fala assim: não quer ir não? Fala para ele: quer ir não? Assim, serve. Serve. Que é a segunda pessoa para Jesus aqui, ó. Serve. Uma mãe se esquecer do filho, todavia eu, Senhor, nunca me esqueci de você. Os homens podem rejeitar, mas para Jesus serve. Há um sentido em tudo que Jesus faz. Se tiver mais alguém, aproveita, porque eu vou orar agora. A gente só vai orar para cumprimentar e se alegrar com os céus, mas o nome está escrito lá no livro da vida. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se o Senhor Deus está falando com você, não resista. Não resista. Qual é o seu nome? Sheila, Gabi e Sheila. Estenda sua mão para cá. Senhor, aqui estão tuas filhas, Gabriela e Sheila. O Senhor já havia programado esse momento. O inferno poderia se levantar, mas isso não seria adiado na vida delas. Eu creio, porque o Senhor tem um propósito. Propósitos definidos. O Senhor une propósito. O Senhor não une pessoas, o Senhor une propósito. O nome delas já está escrito no livro da vida. E eu creio, Pai, na salvação, porque a mesa está aqui para nos curar e nos perdoar. Todo o passado delas, Satanás, não existe mais. O passado delas não existe mais. É um novo tempo que a Bíblia diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Eis que faço novo todas as coisas. O nome delas está escrito no livro da vida. Portanto agora, Senhor, toma aquilo que é seu. Todo domínio seja quebrado. Troca o domínio. Estabelece o seu trono na vida de Gabriela e de Sheila. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e os guardam. Então, Senhor, envia os teus anjos. Envia os teus anjos. Envia os teus anjos sobre a vida delas agora, para a glória do teu nome. Quem crê comigo, diga amém. Família
família de vocês lá é muito grande? Tem muita gente na sua casa? Não? Na sua casa tem muita gente? Acende a luz aí. Não? Tem muita gente na sua casa? Não? Olha para trás, sua família cresceu. Olha lá quanta gente. E esse povo come, tá? Amém? Se acende por um instante. Sente por um instante, pode voltar. Nós vamos participar da ceia agora. Os diáconos. Nós temos o pão, o vinho, nós temos uma uva. Porque é você que decide se você quer ou não participar. Já foi ministrado aqui. Se você não quiser pegar o vinho ou pegar o pão, vai passar aí uma bandejinha com uva. Pegue 2 uvas, que simbolizam o momento de comunhão. Tá? Pastor, não quero participar, não me sinto à vontade. É um direito seu. É um direito seu. Mas pegue a uva, participe desse momento de comunhão conosco. Amém? Diáconos aqui, ó. Pode servir. Pode servir. Então Jesus pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que partido foi entregue pela vida de vocês, por cada um de vós. Fazei isso em memória de mim. Participe do corpo de Cristo, coma do pão. Logo após ter comido o pão, ele pegou o cálice com o vinho, simbolizando a nova aliança, e disse: esse é o sangue da nova aliança. Fale para alguém do seu lado assim: serve. Mas se serve. Serve para quê, pastor? Para purificar o homem do pecado, para religar o homem aos céus, para abrir a porta da salvação, para perdoar. Não existe pecado confessado que Jesus não possa perdoar. Ele disse: isso aqui é o caminho, essa é a nova aliança. Tomai e bebei, disse o Senhor, participe do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste. Proclama sua glória. A morte, a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Ele te adora, proclama tua glória. És invencível, inigualável. Tu é a glória. Diga poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, com alegria, dando glória a Deus, aleluia, amém. Fique de pé, por favor. Quero
abençoar a sua vida mais uma vez. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida, um cuidando do outro. Deus abençoe você. Não vai embora sem fazer parte do bistrô. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry for everything you are.